Queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 6. Analogia do casamento. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Pedimos ao Senhor para que aplique a tua palavra ao nosso coração essa noite, que ela seja compreensível aos nossos ouvidos e aplicável ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta extraordinária. É uma carta que, se nós fôssemos estudar aqui com profundidade, nós passaríamos anos estudando. E é sempre um grande desafio pregar em Romanos por conta do seu conteúdo. Todos os teólogos antigos, pais da igreja, eles sempre ressaltaram Romanos como uma carta extremamente necessária para que a gente compreenda o Evangelho. E Paulo trata de inúmeros assuntos em Romanos. Paulo fala de depravação total, Paulo fala de eleição, Paulo fala de convocação dos crentes, Paulo fala de regeneração, santificação, justificação, ele trata de muitos temas. E quando a gente começa a ler Romanos, a impressão que dá é que Paulo está sempre respondendo perguntas que não foram feitas a ele. Isso justamente porque tudo indica que Paulo escreve Romanos por volta do ano 56 com a intenção de trazer alguns direcionamentos para a igreja em Roma, que era uma igreja que havia uma presença judaica, de muitos judeus que provavelmente se converteram no dia do Pentecostes, e que estava tendo que lidar com muita coisa ligada ao judaísmo. A gente sempre ouve falar de como os judaizantes, pessoas que haviam supostamente se convertido a Cristo, como eles importunavam a igreja. Mas o fato é que Paulo, ele vai tratando de alguns assuntos ao longo da carta, e no capítulo 6, porque Paulo vem afirmando que a nossa salvação vem por meio da graça, mediante a fé, Paulo começa a dar uma resposta a essa pergunta que não foi feita. Ele vai se antecipando àqueles que são os seus prováveis opositores, pelo seguinte motivo, em relação à salvação. Primeira questão é, os seus inimigos falavam assim: já que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, independente de cumprir a lei ou não, então quer dizer que eu posso viver da forma que eu quiser. Eu posso ser crente e ter uma vida completamente promíscua lá fora, porque eu fui salvo pela graça. E isso era o que muitos falavam, que acusavam Paulo de viver nessa licenciosidade. Não, você está incentivando a igreja a viver de maneira descomprometida, porque já que eu não sou salvo pelo cumprimento da lei,
Eu sou salvo pela graça, então não tenho responsabilidade nenhuma para com a lei. E Paulo começa o capítulo 6 tratando disso. Olha só, dá uma olhada rápida aí no capítulo 6, respondendo a isso. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque Paulo, no capítulo anterior, falou que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, eles falavam, não, então vamos pecar mais para que a graça se manifeste de maneira superior. E Paulo fala, não, como que a gente vai viver, né, debaixo do pecado se nós formos libertos dele? Porém, Paulo ele trata agora do outro polo no capítulo 7. Paulo vai tratar aqui do legalismo. Daqueles que defendiam que não era apenas suficiente crer em Cristo. Era necessário viver debaixo da lei, para que a nossa salvação fosse completada. Essa era a ideia do legalista. E o grande problema da visão legalista é porque o legalista ele trata do pecado, mas ele não trata da raiz do pecado em si. E nós veremos isso. Porque eles afirmavam que se nós não permanecêssemos cumprindo a lei de maneira rigorosa, nós corríamos o risco de perder a salvação. Seria essa a conclusão deles. Mas a pergunta que eu faço para vocês é possível um crente perder a salvação? É possível alguém que foi resgatado por Cristo, que foi alcançado pela graça, que teve o seu coração regenerado, que foi arrancado do inferno, é possível que essa pessoa perca a salvação? E Paulo vai trazer resposta justamente para essa pergunta. E eu já queria antecipar dizendo que não é possível que alguém que de fato se converteu, alguém que teve encontro verdadeiro com Cristo, perca a sua salvação. E eu vou trazer aqui a argumentação para defender o que Paulo está falando. Eu não vou trazer nada de novo, eu não vou tentar fazer nenhum malabarismo com o que Paulo já falou aqui. Mas a questão é que a nossa salvação, ela é definitiva. A nossa salvação é definitiva. E a gente precisa confiar nisso. Então, em primeiro lugar, por que é que um crente não pode perder sua salvação? Em primeiro lugar, porque Cristo anulou o poder da lei. Um crente não perde a salvação porque Cristo anulou o poder da lei. Vou tentar explicar isso de forma mais didática possível. De que maneira Cristo anulou o poder da lei? De que lei a gente está falando? De que poder nós estamos falando? Nós não podemos esquecer de uma verdade fundamental das Escrituras, que a gente encontra em Gênesis, já no início do livro, Deus estabelecendo uma lei no Jardim do Éden, dizendo que se o homem pecasse, se o homem transgredisse a lei de Deus, o homem morreria. E como a gente sabe, de fato, o homem pecou contra Deus. Adão, que era o nosso representante, ele pecou contra o Senhor. E a transgressão de Adão, ela é passada para nós. Não de maneira legal, mas de maneira moral. E é isso que a gente precisa entender, queridos, que o nosso maior problema não é moral. O nosso maior problema é de ordem legal, judicial, jurídica. Essa é a nossa situação diante de Deus. Estava falando com os irmãos mais cedo. Estou com uma filhinha aí de 2 meses de idade, que não tem consciência ainda de vida. E a gente tem o costume de olhar para a criança como se a criança fosse inocente, porque a gente avalia a questão moral. Porém, a minha filha, legalmente diante de Deus, ela tem um problema para resolver. Porque o problema dela não é quando ela começar a pecar, o problema é que ela já nasceu em pecado, o problema é que ela já carrega a natureza pecaminosa no seu coração, que mesmo que de maneira inconsciente, ela já faz isso. Gente, criança que não sabe falar, que às vezes não manifesta nenhum tipo de consciência, às vezes para a gente. Aprende a manipular pai e mãe, não é verdade?
Você fala assim, será que entende o que eu estou falando? Aprende a manipular com choro, aprende a manipular de várias maneiras, né? Quando você quer dar banho que ela não quer, se submeter à autoridade do pai e da mãe, esperneia dentro da banheira, fica dura, né, para não entrar na banheira. Gente, isso é a manifestação da nossa natureza pecaminosa, da nossa condição legal diante de Deus. Então nós já nascemos com o canhão da ira de Deus apontada para a nossa cabeça. Porque nós nascemos na situação de pecado, nós nascemos já com a nossa natureza corrompida, odiosa para com Deus. E qual que é o destino daqueles que vivem em oposição a Deus? Daqueles que são contra Deus? Gente, o destino deles é a morte. A execução da pena. O homem que é contra Deus, o homem que é, com a sua natureza, já é contra Deus. Efésios 2 fala isso, que nós éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Ou seja, nós somos, por natureza, alvo da ira de Deus, porque a gente já nasce em pecado. Então você vê que o nosso problema não é moral, é legal. A questão é que a moralidade nossa reflete a nossa situação legal. A nossa moralidade, os nossos pecados, aquilo que a gente faz de errado, só manifesta aquilo que está na nossa natureza. É como uma febre. A febre não é o problema em si, embora ela tenha que ser tratada. Mas a febre aponta para um problema maior que está por trás, que vai precisar ser investigado, vai ter que levar para o médico para descobrir o que é que está acontecendo. Da mesma forma é o pecado em relação a nós. O pecado é como se fosse a febre. O pecado é a manifestação da nossa natureza pecaminosa. E é interessante porque Paulo, na hora de explicar essa situação nossa em relação à lei, ele usa o casamento como padrão aqui de comparação. Olha só o verso 1. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Paulo não está querendo tratar de casamento e de divórcio nesse texto, tá bom? Então, se você quer tratar desse tema, a gente tem que estudar outros textos, porque não é o alvo dele tratar disso. O que Paulo quer dizer aqui é que, assim como o casamento liga o homem e a mulher, eles estão debaixo da mesma lei, da mesma aliança, e somente a morte pode encerrar esse relacionamento. A partir do momento em que a mulher morre ou o homem morre, o outro está desobrigado, não tem como mais ele ter compromisso com alguém que partiu. Já foi. A promessa no altar, até que a morte os separe, foi cumprida. E agora a pessoa está livre para casar-se novamente. Ou seja, apenas a morte tem capacidade de encerrar esse relacionamento. O que Paulo está dizendo é que nós nos relacionávamos com a lei, como se a lei fosse o nosso marido, como se nós estivéssemos debaixo da autoridade da lei. E de fato, queridos, viver debaixo da autoridade da lei é viver debaixo de morte, porque a lei não salva, a lei condena. Mas a palavra de Deus diz que Cristo se encarnou. Que diferente de Adão, que era o nosso representante, Cristo vem como segundo Adão, ele cumpre a lei e ele morre no nosso lugar. E quando Cristo morre, nós estamos morrendo ali com ele. Isso significa que na morte de Cristo, eu e você pagamos pelo preço do nosso pecado. Por isso que a Bíblia diz que nós morremos com Cristo. Não está dizendo que nós morremos literalmente, fisicamente com Cristo. Está dizendo que nós, em relação à lei, nós morremos com Cristo. A lei de Deus foi aplicada a Cristo. Queridos, eu e você, por conta dos nossos pecados,
nós merecemos a morte. Por conta das nossas transgressões, nós merecemos a morte. Porém, nós já morremos em Cristo. Por isso Cristo morreu. Queridos, vocês acham que se Cristo estivesse na cruz, representando a si mesmo, Deus teria executado a pena sobre ele? Não. Porque Deus olharia para o seu filho e falaria o seguinte: como que eu vou matar o meu filho? Como que eu vou cumprir a lei que manda matar o pecador se meu filho nunca pecou na vida? Se esse é o meu filho amado em quem eu tenho alegria, que desde o dia que nasceu até esse momento nunca transgrediu uma lei minha, nem nos seus sentimentos, nem nas suas intenções, nem nos seus pensamentos, o meu filho nunca pecou contra mim. Como que eu vou matar? Como que eu vou trazer juízo sobre ele? Porém, irmãos, Cristo não estava na cruz representando a si mesmo. Cristo estava na cruz representando eu e você. E por isso que ele não escapou. Quando ele fala para Jesus orando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O medo de Jesus não é da morte. O que apavora Jesus é sentir a ira de Deus sobre si. E a ira de Deus foi despejada toda sobre Cristo na cruz. E a justiça foi cumprida, foi estabelecida. Ou seja, eu e você, nós não podemos mais pagar por um crime que já foi pago. Entendeu? Interessante, às vezes eu gosto de ouvir assistir algumas reportagens policiais, tal, abordagens. E tem uns camaradas que a polícia chega, né, aborda, pergunta: você tem passagem pela polícia? Fala: não, tenho, né, por roubo e tal. Aí eles falam, né, mas eu já paguei essa fita. Ou seja, eu não posso mais responder por isso. Eu errei, eu sei que errei. Mas eu já cumpri minha pena. Eu já fiquei 1, 2 anos de prisão. Então não devo mais nada à lei. E os policiais, sabendo que não podem mais fazer nada, falam: ó, tá certo. Anda na linha, fica esperto. Porque realmente a gente não pode fazer nada em relação ao seu passado, porque o seu crime foi pago. Então, queridos, quando Cristo morre na cruz, ele anula o poder da lei. Você não pode ser condenado pela lei, porque você já morreu, você já cumpriu essa pena em Cristo. Então, um crente, ele não perde salvação, porque na cruz, Deus, ele matou qualquer possibilidade da lei colocar suas garras em nós. Cristo, ele foi alvo de toda a ira de Deus, se colocando em nosso lugar, pagando o preço no nosso lugar, para que Deus olhasse para nós hoje e só enxergasse a justiça de Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Em segundo lugar, irmãos, um crente não perde a salvação porque Cristo nos colocou em um novo relacionamento. Cristo nos colocou em um novo relacionamento. Nós morremos segundo a lei em Cristo Jesus. Só que a Bíblia diz que Cristo ressuscitou e com Ele nós ressuscitamos. A teologia chama isso aqui de a união com Cristo. Eu estou em Cristo. Romanos 8 vai falar isso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E estar em Cristo é ser representado por Cristo. Isso significa estar em Cristo. Aqueles que são representados por Cristo, vou ler Romanos 8 mais uma vez, só que eu vou mudar. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão representados por Cristo. Olha só o verso 4, que Paulo fala: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, ou seja, o corpo de Cristo, a pessoa de Cristo morrendo na cruz, simbolizou a nossa morte. Para pertencerdes a outro,
a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Mais uma vez, para pertencerdes a outro. Cristo morreu na cruz. Não só para que a gente morresse para o nosso antigo marido, a lei. Porque se Cristo não nos ressuscitasse juntamente com Ele, nós seríamos uma espécie de viúvas, né? E às vezes eu já vi umas situações de algumas viúvas, que a gente fica até feliz às vezes, né? Eu tinha uma amiga da minha mãe que, gente, o marido dela era muito ruim. Muito, muito ruim, muito ruim. E depois que ele faleceu, a gente fica triste, mas também dá um alívio, porque a gente viu aquela mulher vivendo. Me desculpe falar isso, mas eu presenciei uma vez um velório que uma mulher estava chorando, né? Marido ruim, mas pensa no homem ruim. E a viúva chorando. E a amiga chegou, gente, pessoas que eu conheço. A amiga chegou, para de chorar, mulher besta, dá glória a Deus. Tu está livre agora para viver. Está livre agora tu pode ir na casa das suas amigas, pode sair, pode ir na rua, pode comprar as coisinhas que você gosta. Porque, sabia, você está desobrigada com qualquer comprometimento em relação à sua aliança com teu marido, você está livre agora. Mas só que na morte nossa, na cruz, nós não nos tornamos viúvos. A gente passa a ter dono. A gente passa a ter marido. Quem? Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós somos a noiva de Cristo. Então nós agora temos um novo compromisso, nós temos agora uma nova responsabilidade. Então Cristo, Ele morre na cruz, então nós morremos no corpo de Cristo, e nós agora ressuscitamos. Então se nós ressuscitamos, nós estamos livres novamente para casar. Mas Cristo fala, vocês são meus. A igreja é minha noiva, e agora vocês me pertencem. E agora eu vou estabelecer como que é esse novo relacionamento. E esse relacionamento não é baseado na lei. Esse relacionamento entre Cristo e a igreja não é baseado, irmãos, na nossa performance, na nossa bondade, na nossa santidade. Não é esse o relacionamento que sustenta o casamento, o noivado entre Cristo e a sua igreja. Mas é a graça de Deus. É a graça de Deus que sustenta esse relacionamento. Então, se você foi salvo, se você foi encontrado por Cristo, saiba que o que sustenta esse relacionamento teu com Cristo não são as tuas obras, mas é a graça de Deus sobre a tua vida. É a graça de Deus sobre a tua vida que sustenta esse relacionamento. Gente, como isso é maravilhoso. Porque se fosse para a gente morrer por causa da lei, ressuscitar para viver debaixo da lei de novo, a gente morreria porque a gente continuaria pecando. A gente continuaria transgredindo a lei de Deus. Mas agora Cristo, que é o nosso marido, Ele diz, ponto, agora vai ser diferente. Vocês não vão se relacionar comigo por base da lei, mas da graça, da misericórdia, da minha bondade. Como isso é maravilhoso, irmãos. Como isso é profundo. Você saber que Cristo te ama e que tua relação com Ele não é sustentada porque você é bonzinho, porque você capricha para poder andar na linha durante a semana. Se você se sente aprovado por Deus, porque você é esforçado, saiba que uma hora você vai se decepcionar consigo mesmo. Porque chega uma hora que a gente cai, chega uma hora que a gente fraqueja, chega uma hora que a gente vacila, a gente peca, a gente transgride a lei do Senhor. Mas Cristo olha para nós e fala, não fica desesperado, porque todos os teus pecados, todas as tuas transgressões já foram levadas sobre mim, já foram tomadas sobre o meu corpo,
E por isso vocês não precisam entrar em desespero quando pecarem. Por isso vocês não precisam ficar enlouquecidos da cabeça, pensando que perderam a salvação, porque cometeram um pecado contra mim. Porque pecaram contra Deus. Não entre em desespero, porque eu já paguei o preço dos teus pecados, do teu primeiro dia de vida até o último. No dia que eu morri na cruz, eu levei todos eles sobre mim. Queridos, está vendo que não faz sentido alguém perder a salvação porque pecou? Cristo, Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, da nossa vida toda, daqueles que você irá cometer. Tudo isso já foi levado sobre a cruz de Cristo. Mas em terceiro e último lugar, um crente não perde a sua salvação, porque Cristo nos trouxe para uma nova vida. Cristo não só nos colocou em um novo relacionamento com Ele, porque seria muito simples falar assim, eu tenho um novo relacionamento com Jesus, que esse relacionamento não é baseado na lei, não é baseado naquilo que eu faço, mas naquilo que Cristo fez. Então, agora eu posso relaxar. Agora eu posso viver do jeito que eu quiser. Sabe aquelas coisas que vêm no meu coração, que eu sei que é errado? Eu posso fazer. Porque Cristo já morreu pelo meu pecado. Não. Esse não é o pensamento de alguém que foi salvo. Esse não é o pensamento de alguém que teve o seu coração regenerado, a sua mente transformada. E é isso que Paulo vai dizer. Olha só no versos 5 e 6. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. O que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo que o seguinte, que enquanto a lei operava sobre nós, a nossa consciência de pecado só nos tornava ainda mais condenáveis. Era o fruto da consciência da lei, era também a consciência do pecado. E é o grande problema a gente entender que Deus deixou a lei como um método de salvação, como um meio de salvação. E nunca foi esse o propósito. Deus deixou a sua lei para revelar o seu caráter, para mostrar o quanto Ele era um Deus santo, para revelar qual era a sua natureza moral. Deus também nos deixou a lei para revelar o nosso pecado. Paulo fala sobre isso, porque sem a lei eu não descobriria que havia pecado. Se não houvesse a lei dizendo que é pecado roubar, eu não saberia que era errado roubar. Então, a lei me dá consciência do pecado. E viver debaixo da lei é viver debaixo da consciência de que eu sou incapaz de agradar a Deus. E de que por isso eu mereço a morte, de que por isso eu mereço o inferno. Porque eu não consigo agradar a Deus. Porém, a lei tinha um outro propósito: apontar para Cristo. Porque diante do nosso fracasso, a gente recorre àquele que é capaz de cumprir a lei. A lei nos mostra o quanto nós somos pecadores e quanto nós somos necessitados da obra de Cristo nas nossas vidas. É isso que a lei deve fazer em nós. Constranger o nosso coração, mas ao mesmo tempo nos mostrar Cristo e falar assim: Ele cumpriu a lei. Ele é a nossa justiça. Ele é aquele no qual a gente precisa depositar toda a nossa confiança. E isso é crer em Cristo. Isso é crer em Cristo, não é simplesmente acreditar que há mais de 2000 anos atrás o Filho de Deus se encarnou. Mas é você se apropriar dessa mensagem e confiar somente naquilo que Cristo fez. E não naquilo que você tem feito. Para tentar segurar uma coisa que você não tem capacidade de segurar. De sustentar e dar manutenção a uma salvação que você não teve participação alguma. Então, quando nós vivíamos debaixo da lei, nós tínhamos simplesmente a consciência de que a lei nos condenava e de que nós merecíamos a morte. Porém, o verso 6 diz assim: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, ou seja, nós morremos
para a condenação da lei, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Ou seja, agora a gente serve a Deus não para tentar ser salvo. Agora a gente serve a lei não com medo da condenação, para fugir do juízo de Deus. Agora nós servimos a lei do Espírito, ou seja, nós servimos a uma consciência de que eu faço o que é certo, porque Deus me alcançou. Eu faço o que é certo, porque Deus me amou primeiro. Irmãos, vocês estão vendo que a consciência da graça muda a nossa relação com Deus? Completamente. É diferente você relacionar-se com Deus sabendo que o seu pecado não te afasta de Deus, que o teu pecado não anula o sacrifício de Cristo. Muda completamente a lógica do relacionamento. Pensar que nós somos salvos pela lei torna esse relacionamento totalmente interesseiro, egoísta. Porque pessoas que pensam assim, quando elas pecam, o primeiro pensamento que vem na cabeça não é relacionado a Deus, mas é relacionado a si próprio. Ou seja, pequei, meu Deus, estou perdido, vou para o inferno, perdi minha salvação. Está vendo que o pensamento é nunca em relação a Deus, né, João? Quando a gente vive baseado na lei, querendo ser salvo pela lei, achando que fazer o que é certo é o que me faz ter a salvação, quando eu peco, meu primeiro pensamento é esse: meu Deus do céu, aí entra aquele desespero, né? Perdi minha salvação. Eu tenho que passar agora a semana toda orando, lendo a Bíblia, sem pecar de novo. Tenho que ir domingo na igreja, vou entregar os meus dízimos atrasados de 4 meses anteriores. Está vendo que a cabeça é pensando em si próprio, na própria proteção? Em nenhum momento pensa da seguinte forma: eu pequei contra Deus. Eu entristeci o coração do meu Senhor. Eu entristeci o coração de Deus. Mas quando nós temos consciência, irmãos, de que o pecado não anula o efeito da cruz de Cristo, a gente começa agora a se arrepender, porque a gente tem consciência de que Deus foi bom conosco, de que Deus foi misericordioso conosco. É por esse motivo que a gente volta para o caminho. É por esse motivo, é por gratidão, de falar assim: eu não posso viver assim. Eu não posso viver assim. Olha o que Cristo fez por mim. Ele entregou a sua própria vida no meu lugar. Olha a maneira como eu estou vivendo, eu preciso corrigir minha vida. Ou seja, eu faço o que é certo por amor e não por interesse. Talvez você esteja vivendo esse tipo de relacionamento com Deus. Talvez você seja crente de verdade, você se converteu, mas você acha que a tua moralidade é o que dá manutenção à salvação. E se você pensa assim, com certeza você tem vivido esmagado pelo teu pecado, porque a lei te mostra todo dia que você é pecador. A lei te mostra todo dia que você não tem condição de manter-se fiel o tempo todo. E eu queria nessa noite falar com você que não é o teu mérito, que não é pelo teu esforço, mas é pela graça de Cristo. E quando nós temos consciência da graça e da bondade de Cristo, a gente começa a viver em santidade porque a gente quer agradar. A gente quer viver em santidade porque a gente quer retribuir aquilo que Ele fez. Quando a gente tem filho, a gente começa a repensar muita coisa na nossa vida. E uma das coisas que eu pensei, no segundo dia já, sem dormir praticamente, eu falei: gente, como é difícil, não ele aqui, como é difícil cuidar de um. E eu lembrei da minha mãe que teve gêmeos, eu tenho um irmão gêmeo. Falei: meu Deus do céu, como é que minha mãe deu conta de amamentar 2, de cuidar de 2? E aí o meu amor e meu respeito por minha mãe só aumenta. Eu falo assim: cara, o que eu puder fazer por minha mãe, o que eu puder para fazer para honrar o que ela fez por mim, eu vou fazer.
Porque essa é a única maneira que eu tenho de dar algum tipo de resposta para aquilo que ela fez por mim a vida toda, ela e o meu pai. Então, queridos, a santidade é a única resposta que você tem para demonstrar o teu amor e a tua gratidão para Deus. Ou seja, você faz isso para demonstrar gratidão e não para conseguir alguma coisa. Porque, queridos, Deus nos ama, não é porque nós somos bons, mas é porque nós somos dele. Entenda isso, Deus te ama não é porque você é bom, mas porque você é dele. E nada do que você faça vai fazer com que Deus te ame mais. Nada do que você faça vai fazer com que Deus te aceite mais do que você já é aceito. Você é aceito pela graça de Deus, pelos méritos de Jesus. E eu queria nessa noite te convidar a viver pela fé em Cristo, somente. Sendo grato pelo que Ele fez. Vivendo em santidade, não para conseguir alguma coisa, porque com base na nossa santidade, queridos, a gente vai conseguir a frustração. Porque no final das contas, nós nunca corresponderemos o nível de santidade e de justiça que Deus requer de nós. Se isso fosse possível, Cristo não teria vindo. Deus teria falado assim, não, eles dão conta. Eles dão conta, vai ser difícil, mas se eles esforçar um pouquinho, eles dão conta. Mas Deus, diante de toda a nossa incapacidade, diante de toda a nossa incompetência de promover a nossa própria salvação, Ele falou assim, eu preciso mandar meu filho. Só tem uma esperança para eles, é o meu filho morrendo e tomando prejuízo. Sabe o menino quando dá um prejuízo no pai, porque quebrou o vidro da vizinha, porque bateu o carro, e o pai chega assim, não, pode deixar, eu arco com prejuízo. Foi isso que Deus fez em relação a Cristo e nós. Ele arcou com todo prejuízo, para que nós vivêssemos de maneira graciosa esse relacionamento. Amém? Então, eu queria que você fosse embora essa noite com essa consciência de que esse novo relacionamento que nós temos, esse novo marido que nós temos, esse relacionamento não se sustenta com as nossas obras, mas com as obras de Cristo.